Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil e todo o planeta cinema. Mais uma noite de terça-feira e eu aqui no meu cantinho cinéfilo, na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje estou no bairro do Grajaú, um bairro que adoro, pois tem muitas árvores, eu adoro árvores. O pessoal sabe disso, eu adoro filmes que tem árvores, eu gosto muito de árvores. Então, levo meu cachorro para passear aqui no bairro, nas pracinhas. É muito bacana esse bairro do Grajaú. E muito boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente ao vivo, né? Vendo e ouvindo a gente ao vivo. Se você está no offline, não deixe também depois de ver todas as outras 106 entrevistas que temos aqui no Guia do Cinéfilo, também lá na TV Caeté, né? TV Caeté e também no Guia do Cinéfilo. E tem muita gente bacana, tem muitos assuntos bacanas. E todo mundo ri durante as entrevistas. Eu falei pro Marco, Marco, fica tranquilo que todo mundo gosta, é um programa muito divertido, super bacana. É um bate-papo como se estivesse numa mesa de bar, tomando uma cerveja, ou um suco de uva. Não sei se meu convidado bebe cerveja, então, ou um suco de uva, suco de laranja. Se tiver álcool, eu bebo qualquer coisa. Então tá tranquilo. Esse é um parceiro cinéfilo também das bebidas, isso é excelente. Se for Flamengo, melhor ainda. Melhor ainda, então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Eu moro bem perto, aliás, do Maracanã, até. Moro bem perto do Maracanã. Eu moro mais ainda, porque você falando aí do Grajaú, né? Eu morei muitos anos no Grajaú mesmo. Tive uma locadora no Grajaú de filmes clássicos, a Casa Branca. E inclusive, assim, é até legal porque já está no papo mesmo do cinema, né? E morei muitos anos, passei minha infância no Grajaú, né? E também depois eu voltei casado e tive meu filho, assim, inclusive aí no Grajaú. Então, para mim é um bairro maravilhoso que eu tenho o maior carinho mesmo, assim. E eu moro na Tijuca hoje. Nós estamos do lado, assim, quase Andaraí aqui. Estamos perto. Aqui é interseção. Aqui é a interseção. Aqui é Andaraí, Vila Isabel, Tijuca, Grajaú. Eu falo que eu moro em todo lugar. Tudo mesma coisa. Ô, Marco, tem um textinho aqui para te apresentar. E aí a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Pessoal, mandem suas perguntas, quem estiver vendo a gente ao vivo, mandem suas perguntas, tá bom? Se você quiser também deixar no offline as perguntas, bota as perguntas também, que depois eu dou um jeito de responder, tá bom? Nos próximos programas. Vamos começar então. Nosso convidado de hoje, ele é formado em cinema e em história. Que bacana, olha só que bacana. Ele é analista audiovisual, professor, crítico de cinema, diretor de cinema, curador, jurado em festival de cinema. Muito boa noite, Marco Fialho. Marcão, já vi que vai ser um papo animado hoje. Eu gosto quando o cara já chega aquela carga de energia maravilhosa. Cara, muito obrigado pela presença, por topar aqui e participar do meu programa. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Senhor não, por favor. só aquelas coisas. Depois a gente já começa a chamar de Marquinhos. Isso, Como o Cavi me chama também. O Cavi que me chama de Marquinhos, né? Tá ótimo. Cavi maravilhoso. E todo mundo assim que... Como eu tenho uma estatura baixa, todo mundo me chama de Marquinhos. Assim, é geral, assim. Mas tá tudo ótimo, cara. Assim, é a melhor coisa do mundo que é falar de cinema. Então, o papo, para mim, é sempre... Eu nunca nego fogo para falar de cinema. Ontem mesmo fui convidado para falar num cineclube sobre o filme Crítico, né, do Kleber Mendonça. Bacana. Então, assim, hoje eu estou aqui contigo e é um prazer fazer as duas atividades, porque é falar de cinema, isso que importa. Com certeza, Marquinhos, com certeza. Você falou aí do Cavi, nosso amigo comum, grande Cavi Borges. Eu já falei uma vez, não sei se eu falei aqui, eu falei em outro programa, ou se eu falei em algum lugar com alguns amigos meus. Se eu tivesse dinheiro, muito dinheiro, bilionário, eu ia abrir uma loja só de camisas regatas, ia botar Cavi Borges para assim, ser o meu modelo, entendeu? Porque além de Cavi conhecer todo mundo, o Cavi conhece todo mundo gosta dele, ele é uma unanimidade no mundo cinéfilo e também não cinéfilo, no mundo judô, ele é uma unanimidade. Todo mundo ama ele. E ele só anda de blusa regata. Pode ser qualquer lugar. Se ele for para o Festival de Cannes, ele vai arranjar a blusa regata da Lacoste para usar. E vai ser muito fashion. Grande Cavi. É a marca. É a marca dele. Grande Cavi Borges. Ele é a figuraça, meu querido amigo Cavi Borges. Gente finíssima, né? Tá fazendo e acontecendo lá junto com o pessoal lá do Estação, né? Tá lá fazendo uma programação também paralela lá. Que já tem na casa, show de bola. Ele hoje em dia, para mim, é o maior nome do cinema brasileiro. Assim. Eu também acho. Eu também acho. Ele faz de tudo. Ele é incrível, assim. Realmente um grande
promotor da cultura e do cinema, assim, eu não tenho a menor dúvida. Para mim é mais do que um amigo, assim, uma referência assim, de vida. Não só de cinema, mas de vida. Porque o que ele faz realmente é absurdo. Assim, é absurdo. Ele é fera demais, ele é fera demais. Eu ia te falar também que eu estava vendo a tua biografia, que você me mandou lá o textinho, né? O teu currículo, aquele currículo gigantesco. Eu falei, meu Deus, tem que falar de algumas coisas aqui, tem tanta coisa. Aí eu falei assim, aí eu vi uma coisa curiosa. Você estudou na Santa Úrsula, a faculdade onde meus pais se conheceram, cara. Meus pais se conheceram naquela ladeira, naquela super ladeira. E eu conheci a minha esposa lá. Tu conheceu também? Que legal. A minha esposa lá. Ela fazia história também. Ela era de um período à frente. A minha mãe é formada em história lá na Santa Úrsula, cara. Caramba. Tua mãe? Cara. Minha mãe. Caramba, cara. Eu devo ter conhecido, hein? Pô, minha mãe é a figura dama Angelita Camacho. Minha mãe, minha querida mãe, cara. Minha mãe, minha querida mãe. Eu estudei lá em 86 até 89. Eu acho que ela é um pouquinho antes. 86 ela é um pouquinho antes, né? Ela é um pouquinho antes, eu acho. Eu estudei lá. E foi lá que eu comecei minha trajetória no cinema. Que bacana, que bacana. Eu queria saber, eu só quero fazer uma pergunta aqui em off, assim, off cinema. É possível subir de carro naquela ladeira? Ou tem que subir a pé? Olha, eu nunca subi de carro lá, porque eu acho que mas eu acho que não sei. É íngreme, né, cara? Eu fico olhando, né? É íngreme, né, cara? É um negócio assim, rapaz. Eu fiquei olhando. Meu Deus. Ali eu passei um dos grandes anos da minha vida. Que bacana. Ali foi muito bom, assim, porque lá em cima tem os prédios e também você tem acesso a uma área verde muito grande, onde o pessoal se reunia para beber, para fumar e tal. Cara, lá dentro, então lá em cima é grande pra caramba. É bem grande. É bem grande. É uma montanha toda arborizada, é lindo lá dentro. Assim. Às vezes eu fico com essas nostalgias que eu não vivi, fico pensando nessas nostalgias que eu não vivi, essas coisas do passado. Minha mãe e meu pai, né? Meu pai fazia engenharia elétrica na Santa Úrsula, e depois ele conheceu minha mãe que fazia história. Que loucura, né? Mas vamos voltar pro cinema. Voltar pro cinema aqui. Marcos, seguinte, quero saber de você uma coisa. Essa é uma pergunta padrão que eu sempre faço para todo mundo aqui no programa. Como é que foi o teu início no universo audiovisual, né? Quando é que tu bateu no peito e falou assim, eu vou pesquisar, vou dirigir, vou ser crítico, vou ser professor, vou ter dono de locadora, vou fazer tudo nesta vida ligada ao cinema. E outra coisa, a sua família sempre te apoiou em todas as tuas escolhas que você teve dentro do audiovisual? Conta aí pra gente. Então, porque é tudo muito confuso, né? O momento exato é muito confuso. Mas começou justamente na Santa Úrsula, né? Porque a Santa Úrsula é vizinha do Estação Botafogo. Né? Eu estudei em 1986, que é a era áurea do Estação, né? Que era Cineclube Estação Botafogo. Então, eu ia lá e muitas vezes matava a aula de história para poder ir ao cinema. Então, eu começava... Eu vi lá a mostra de Hitchcock, Godard, vi, cara, muita mostra de cinema lá, e comecei realmente a minha cinefilia ali, no Estação Botafogo. Mas ainda sem nenhuma pretensão, né? Eu acho que a pretensão veio mesmo quando eu fui fazer mestrado em História no IFIX, na UFRJ, e lá eu comecei a desenvolver, devido à minha cinefilia do Estação, eu comecei a desenvolver uma tese sobre Glauber Rocha. Né? Aí, primeiro, ninguém estudava cinema dentro da história, né? Era um objeto meio obscuro, assim, todo mundo ficou um pouco assustado, mas eu acabei não concluindo a tese, né? Defendi projeto, mas não concluí a tese, mas eu abri uma locadora logo a seguir, né? Porque justamente foi na época que estava mudando, né? Que em vez de ser 4 anos de mestrado, quando eu passei eram 4 anos, mas quando eu terminei as matérias e defendi o projeto depois de 2 anos e meio, veio a mudança. E aí eu não pude mais ter bolsa, e eu estava muito assim, eu meio que me sustentava pela bolsa. A bolsa era muito boa na época,
E aí eu falei assim, cara, e agora? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu tinha um dinheiro guardado, eu fui investir numa locadora. Foi aí que começou a minha vida assim do audiovisual, né? E aí eu falei assim, eu quero ter uma locadora que nem tinha no Estação, assim, eu queria ter eu quero ter filmes cultos. Aí eu comecei a garimpar assim, muito, e aí construí um acervo e fui à luta, assim. E ela ficou aí no Grajaú, era bem ali na Barão de Bom Retiro, assim, logo depois da curva do Verdun, né? Perto ali onde é Hortifruti hoje, né? E aí eu ali fiquei 3 anos assim, super tentando sobreviver, né? Porque era o momento auge de locadora, muita concorrência, né? E as concorrências jogavam muito sujo, assim, era bem complicado. Mas foi muito bom, cara. Mas é uma época assim maravilhosa, porque eu entrei num pool de compra também de filme, né? Na época era o Pool da Ilha, que era muito famoso na época, que era o do Oliveira, que era um dono de locadora lá da ilha, que ele comprava, ele juntava tudo que a locadora, eram mais de 100, e a gente comprava junto, aí comprava grandes pacotes, pagava muito menos, né? A única questão que eu tinha que ir lá na ilha pegar os filmes, mas não tinha problema, eu ia lá, pegava os filmes, né? Então, assim, pô, mas foi um momento muito legal e que eu fiz muitos amigos, assim, por conta dessa questão de conversar sobre cinema, né? Então, no espaço que você chegava lá, tinha todo mundo que conversava sobre cinema. Aí, pô, era fascinante, assim. Foi o melhor trabalho que eu tive na minha vida, assim. Aí depois eu fui trabalhar na Blockbuster, né? Depois que fechou a minha loja, passei por 2 assaltos, assim, mesmo daqueles para primeiro levaram todos os meus equipamentos, depois levaram todos os meus filmes, assim. Então eu fiquei sem condições de trabalho. Porra, ladrão cinéfilo é foda. Eu acho que foi para desmontar mesmo, porque a minha locadora chegou no ponto que estava incomodando muito, assim. E aí, pô, eu falei, eu fiquei meio que sem ter o que fazer, fui trabalhar na Blockbuster, que estava entrando no Brasil, né? E fui gerente lá durante 1 ano e pouco, e até que eu falei assim, quando eu saí de lá, eu falei assim, eu vou fazer cinema mesmo agora, eu vou entrar numa faculdade, e eu não tinha mais idade para já tinha mais de 30, vestibular para mim já era uma questão muito difícil. Eu fui fazer, entrei na Estácio, que estava, eu fui da 2ª turma da Estácio, né, da Tijuca. Que legal. Quer dizer, da Tijuca não, da Barra da Tijuca. Tinha na Tijuca, no Rio Comprido, e estava abrindo na Barra. Eu fui da 2ª turma. E hoje é referência, né? Hoje é referência essa faculdade, né? Sim. Eu tive grandes professores, cara. Eu tive grandes professores, cara, assim, que eu falei assim, caramba, como tipo, eu poder ter tido aula com Sarraceni, sabe? Com Antônio Molina, sabe? Com o César Milhorim, assim, grandes professores assim que eu tive realmente, e que, pô, eu só pude sair de lá assim muito feliz por ter realizado um projeto, né? No final eu fiz como conclusão de curso, eu dirigi um documentário sobre o Sérgio Ricardo, Enquanto a Tristeza Não Vem, que depois aí acabei ganhando os prêmiozinhos com ele, mas aí eu paralelamente eu comecei a dar aula logo depois de formado, só que aí veio a experiência do SESC, né? Aí a experiência do SESC foi para mim um grande, porque eu fiquei 15 anos, né? Só saí ano passado, né? Inclusive eu fiz um evento lá no Joia, que eu aluguei o Joia lá de Jacarepaguá. Aí eu lembro que eu até entrei em contato contigo, mas a gente se falou por telefone, se falou por e-mail, mas não chegou a se conhecer pessoalmente. Mas eu lembro que eu aluguei lá um espaço para fazer um evento lá. Mas é isso, assim, aí eu fui fazer. Aí no SESC, né, eu fiz, nesses 15 anos, eu fiz assim, programação, implantei programação de cinema em mais de 200 unidades, a gente exibia filme. Eu trabalhava com as distribuidoras, assim, pegava 40 filmes anualmente,
e eu sempre fazia um catálogo especial, porque tinha uma mostra especial que era histórica dentro desse catálogo que ia circular no Sesc, né? Aí eu fazia esses catálogos assim, ó, que eu escrevia, né? Deixa eu ver aqui melhor, né? É esse aqui do Orson Welles, por exemplo, né? Que aí, pô, eu que escrevi os catálogos, aí fiz. Eu adoro catálogo. Eu adoro catálogo de mostra, eu adoro catálogo. Pô, maravilhoso, né? Eu também amo também. Pena que raramente tem, né? Só o CCBB, às vezes a Caixa, né, que faz aqui, né? Aí eu fiz da novela Vague, eu fiz muita coisa assim. Fellini, né? Foi o último que eu fiz, o centenário agora do Fellini, Bergman, né? Eu fiz um do Kurosawa, assim, que é maravilhoso, que eu não tenho aqui agora, que eu fiz um do sci-fi, né? Eu fiz muita mostra, cara, esse aqui do João Ford, maravilhoso, assim, que tem uma imagem, se você... Olha só aqui, é um catálogo que tem a parte gráfica dos catálogos. Assim, irado. Eram muito, muito bem cuidadas, assim, né? A gente tinha lá no Sesc a Hanna 23, que é uma excelente artista gráfica, que também saiu já do Sesc, saiu um pouquinho antes de mim, né? E aí a gente fez uma parceria mesmo. Ela estava entrando no Sesc quando eu comecei a fazer as mostras. Aí foi o primeiro projeto dela. Aí eu falei assim, olha, se você for que nem eu estou pensando, uma pessoa que vai comprar os projetos assim, eu estou vendo que você vai, olha, a gente vai arrebentar, porque... E não deu outra. Aí, ó, fiz também expressionismo. Então, assim, a gente brincou bastante. Foi uma brincadeira muito gostosa, assim, pude fazer. E a gente fez também, tive a oportunidade de fazer 3 festivais nacionais, né, de âmbito nacional, né, a Mostra Sesc do Cinema, que agora está na 5ª, né? Eu ainda cheguei a participar da 4ª, mas não vivi a 4ª. E a 3ª a gente mudou o formato, eu levei ela para fazer um super evento em Paraty de abertura, levamos assim pessoas que trabalhavam no Sesc no Brasil inteiro, sabe, para Paraty, levamos todos os realizadores dos filmes, sabe, levamos a imprensa, e aí foi uma festa assim, do audiovisual, tudo sempre com muito carinho, receber todo mundo com muito, sabe? Todo mundo sempre, até hoje, comenta comigo, cara, como é que pode, assim? Porque a gente sentia um carinho diário, assim, dos realizadores do festival, né? A gente que estava mesmo fazendo para a área, né? Falei, pô, eu quero que a área chegue aqui, todo mundo fique feliz, sabe? E o tempo todo eu colocava isso, gente. Isso aqui é momento para a gente comemorar. Era 2019, a gente estava já no governo, esse governo infernal que a gente está vivendo, que a gente não pode nem dizer que é governo, né? É desgoverno. E assim, foi um ânimo, porque estava todo mundo muito abatido, né? Naquele momento. E aí fazer encontrar a galera toda, para poder falar de cinema. Pô, eu levei o Cavi para lá, o Cavi deu oficina. Eu levei o Rodrigo Aragão para fazer oficina de maquiagem. Cara, foram mais de 10 oficinas assim que a gente fez. E num intervalo de 10 dias, a gente incendiou aquele lugar lá. A gente fez um convênio com a prefeitura, que lá tem um cinema de Paraty, né, que é maravilhoso. Aí conversamos lá com a galera que é muito boa de lá, né? A Paula, fabricante, que está à frente do cinema. Pô, então, assim, a gente fez coisas maravilhosas. Entramos também junto com aquele espaço da secretaria que tem lá, né? Da cultura. Então, a gente mobilizou todos os espaços que tinham lá e fizemos uma grande festa lá do audiovisual. Foi o meu último grande ato assim dentro do Sesc. Depois a coisa ficou tão bad assim lá que eu pirei, fiquei doente, entrei numa crise de burnout, cortaram todos os meus projetos. E aí eu falei assim, mas pelo menos eu sabia que aquele ia ser o meu último ano assim de realização, né? Aí em 2020 veio a pandemia, veio o home office, eu não aguentei a barra de perder todos os projetos. E aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, para mim, assim, ou é tudo ou é nada. Para não ser nada, eu prefiro ir embora. Assim. E aí
abri mão da minha vida confortável, que eu tinha um bom salário, e fui à luta. Falei, eu tenho meu blog, eu tenho minhas coisas, e vou continuar. Inclusive, assim, o Sesc me aproximou muito as pessoas, né? Você viu mesmo na divulgação, eu acho que tem um carinho muito grande das pessoas por mim, né? Eu conheci, por exemplo, o Carlos Alberto Matos, que é meu padrinho dentro da crítica, né? E foi assim, foi justamente nesse projeto onde a gente tinha que a gente levava 40 filmes por ano para todo o Brasil, que eu falei assim, pô, Carlinhos, eu queria te convidar, eu não conhecia ele pessoalmente, só de ler, né? Falei, pô, eu queria que você fizesse um programa comigo, que nem a gente está fazendo, aberto para o Brasil inteiro, lá do Sesc, onde a gente falasse dos filmes, pegava os 40 filmes e ia falando um a um sobre eles, né? E aí, quando a gente terminou o programa, o Carlinho falou assim, pô, me passa aí teu endereço de blog e tal, para eu acompanhar. Eu falei assim, cara, eu não tenho. Ele, como não? Pô, tu tem um pensamento ótimo de cinema e tal, por que você não tem um blog? Aí eu falei, cara, usei aquela desculpa clássica, né? Não tenho tempo. Realmente o Sesc era eu viajava o Brasil inteiro, né? E conheci o Brasil inteiro graças também a trabalhar lá. E aí, realmente, eu dei essa desculpa e ele falou assim, pô, uma pena, porque, pô, o mundo da crítica está perdendo porque você tem um olhar interessante pra caramba. Cara, isso foi lá numa terça-feira. Quando chegou na sexta-feira, eu já estava com o meu blog montado e começando a divulgar. E eu sempre falo, muito obrigado, Carlos Alberto Matos. A generosidade, assim, em pessoa. E até hoje, assim, ele tem o maior carinho mesmo, me acompanha. No começo, assim, ele até lia, ele lia e ficava tipo assim, faltou um S ali, tu esqueceu de um S. Ficava cuidando de detalhes, assim, você errou o nome do diretor, botou um R a menos, botou um H que não tem. Então, assim, tinha um cuidado, assim, e tem ainda um cuidado muito grande. Então, é uma pessoa que tem muita consideração, gosto muito dele. E é claro, eu acho que, assim, a crítica, eu sempre vejo o mundo da crítica como um mundo muito competitivo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso reclamar de nada, assim, porque eu acho que eu chego de uma forma para as pessoas que eu acho que não tem como, né, elas chegarem e também me bloquearem ou me tratarem de outro jeito. Então, é mais ou menos assim, você dá um afeto e você recebe outro. Se eu não receber o afeto, continuo dando. Que eu acho que isso aí. Uma hora vem, esse afeto vem de volta. É muito bacana, cara, isso que você falou aí, de encontrar pessoas, né, cara, pelo caminho, pessoas que têm o mesmo amor pelo cinema que a gente tem, né? E essas pessoas, de alguma forma, fazerem parte da nossa vida, né? Dando aquele empurrão, dando aquele conselho, né, cara? Aquela ideia que às vezes está guardada dentro da gente. Que bacana, cara. Tu falou tantos nomes bacanas aí, cara. Eu até anotei aqui, tu falou do pessoal do Estação, o Marcelo já esteve aqui, o Marcelo Françamento já esteve aqui, a Hilda Santiago já esteve aqui também. Eu lembrei do meu amigo Francisco Carbone, grande crítico de cinema, que trabalhou na locadora também, na Barra da Tijuca, trabalhava na locadora. Eu fui cliente dele. Foi cliente dele? Ele trabalhava, era num posto de gasolina na Barra. Isso, exatamente. E na Érico Veríssimo. E meu filho estudava no CEL, que é o Colégio da Lagoa, né? Centro Educacional da Lagoa, que era atrás, na rua de trás. Então, como a locadora dele era boa, assim, volta e meia eu ia pegar meu filho, chegava antes e ia lá, pegava filme conversava com ele de cinema. Ele já falava que queria ser crítico, assim. Então, isso, assim, ele era um rapaz, assim. E eu também eu não era ainda também crítico também, né? Então, acaba que a gente meio que se encontrou depois, né? Ele foi como convidado lá para a mostra em Paraty, inclusive, e a gente pôde realmente consolidar assim a nossa amizade. E até hoje
estou muito feliz que agora ele está em São Paulo, né? Tá em São Paulo. E está dando novos voos. É uma pessoa, é um dos mais talentosos, né? Eu acho que ele é fera, Bruno Carmelo, são pessoas, são críticos fantásticos. Assim, Bruninho teve aqui também, só citou gente que teve aqui. Então o programa está em boas mãos. Só citou gente bacana. Bruno Carmelo já teve aqui, o Carlinhos já teve aqui também, Caso Aberto Marcos também já teve aqui. Pessoas geniais, assim, né? Eu acho que eu vejo assim, eu leio essas pessoas, sabe? Esses profissionais. Eu acho que a gente tem muito que aprender com todo mundo, né? Essa questão de que a gente sabe tudo e você pode ler tudo, você pode saber, mas não adianta, porque sempre vai ser uma experiência que passa pelo indivíduo, né? E enquanto que cada um tem a sua vivência, a sua riqueza de vida, né? Então, de estudo, cada um estudou uma coisa, ninguém estuda as mesmas coisas. Então, se você somar tudo isso, né? Os encontros são muito valiosos, né? Eu em cinema eu prezo muito. Por exemplo, quando você me convidou, você viu que eu aceitei na hora. Assim. Eu não titubeio, porque, para mim, a coisa mais importante do cinema é o encontro. Assim. E quando eu trabalhei no Sesc, o que eu primava era sempre por isso, por ter encontros entre pessoas, para ter trocas e aprendizados. Né? Então, uma das coisas que mais resume para mim o cinema é esse momento do encontro, essa possibilidade. Porque o que é o trabalho do crítico, a não ser um trabalho do encontro dele com um outro, que é o filme, que está repleto de pessoas em volta, né? Que é uma equipe inteira que fez aquele filme. Né? Eu tenho muito respeito pelos filmes, por mais que eu não goste deles, às vezes, né? De alguns. Mas eu acho que a gente tem que respeitar, porque são profissionais que estão ali e que deram sua vida para fazer aquele filme. Né? Eu acho que o amor ao cinema tem que ser total nesse ponto, né? Por mais que eu não goste, eu posso não gostar de vários filmes. Às vezes, algumas pessoas até dizem que eu sou chato demais, mas eu tenho muito respeito por todos os filmes, assim, sabe? Até brinquei ontem, até por Cinderela Baiana. Marco, seguinte, olha só, muito bacana, cara, muito bacana. O Raul Mota tá dando boa noite aí pra gente. Fala aí, Raul, abraço. Amigão, amigão, assim, que amigão que o catálogo da minha infância. Ele falou que o catálogo do Kurosawa tá lá devidamente lá na estante dele na seção Japão. O Raul é um grande, assim, é um grande cinéfilo também, né? É um grande cinéfilo. A gente teve uma época, um pacto, que a gente ia ver todos os filmes do Woody Allen na primeira semana, a gente ia junto ver. Agora, muito tempo que a gente não faz isso. Caramba, também não tem mais filme do Woody Allen, praticamente, para ver, né? Mas assim, a gente ia muito ver os filmes juntos do Woody Allen, que foi um dos primeiros diretores que eu gostei muito, e o Raul gostava muito também. Então, E o Raul tem também um blog que é Haikai aos Domingos, que é fantástico também. Ele adora a cultura japonesa, e aí eu presenteei o catálogo do Kurosawa na época para ele, porque eu sabia que ele gostava não só do Kurosawa, mas da cultura japonesa. E aí, assim, é um ótimo papo sobre o Japão, por exemplo. Adoro, um professor de artes, um grande amigo. Admiro. Show de bola. Obrigado por estar aqui. Show de bola. Ô, Marcos, seguinte, queria saber de você uma questão. Quando eu era programador lá do Joia, quando a gente colocava um filme brasileiro em cartaz, eu sentia que parte do público, obviamente que não todo mundo, a gente nunca generaliza, né, as coisas, parte do público, tinha um certo preconceito, até mesmo preconceito, com o próprio cinema brasileiro, né? A pessoa olhava e falava, é brasileiro, não quero nem saber o que é, e ia embora. A gente que falava, poxa, vem ver o filme é legal. E na maioria das vezes a pessoa entrava na sala e gostava do filme. Eu queria saber se você já sentiu isso também na época de locadora e também em todas as suas excursões pelo Brasil, né? Existe ainda muito preconceito do público com o cinema brasileiro? Olha, eu acho que existe, mais do que um preconceito, um desconhecimento do público em relação ao cinema brasileiro. E você entende muito bem quando você vai ao cinema e você encontra um filme norte-americano ocupando 90% das salas brasileiras, né?
como se o cinema brasileiro não existisse, ou, na verdade, nenhum outro existisse, né? Nem o próprio americano que não seja aquele de uma grande major, né? Ou da Marvel, DC, que são hoje em dia, né? A Disney, vamos dizer assim, que é a grande dona, a poderosa do cinema, né? Mas eu acho que isso também diz muito sobre o cinema brasileiro, né? A falta de tela também, né? Se você eu acho que deveria haver realmente uma proteção do cinema brasileiro, da mesma forma que tem na França, né? O cinema francês é forte porque ele é apoiado e tem uma lei que incentiva ele, né? E se você não tem um incentivo, né, você não tem como ter um cinema, né? Você tem que ter um incentivo na produção, você tem que ter um incentivo na distribuição e na exibição. E a gente não tem esses incentivos, né? E muitos filmes brasileiros são produzidos, são exibidos em festivais e não circulam depois. E eu, assim como também sou rato de festival, porque quando eu pensei assim, pô, eu quero fazer um festival, eu comecei a frequentar festivais de uma forma assim mesmo e levar a galera do Sesc toda, assim. A gente em Tiradentes, tal, por exemplo, a gente era conhecido como chegou a galera do Sesc, porque eu levava assim, sabe, 15 pessoas para o festival de Mostra de Tiradentes. E a galera, assim, aquele 9 horas da manhã, debate, todo mundo de ressaca, todo mundo lá vendo o debate do filme anterior, entendeu? Então, assim, e o pessoal sabia, às vezes a sala vazia, entrava aquela galera do SESC que já davam. A sala já ficava mais corrida lá, ficava gordinha. Aí eu falei, opa! Então, assim, eu acho que falta um pouco isso, né? Não só o espaço dos festivais, mas também o espaço do circuito reservado para o cinema brasileiro, né? E também de divulgação, né? Por que você não faz não tem um esquema publicitário que nem tem dos grandes filmes americanos, né? Eu acho que deveria ter, né? Por que você não pode fazer um esquema parecido? Porque eu acho até que tem alguns filmes brasileiros que têm bilheteria, né? Mas também são aqueles que entram naquele artigo, né? Naquele artigo que parte do dinheiro do filme americano entra para financiar filme brasileiro, né? Então, assim, mas acaba que os filmes que são financiados ali, né? A maioria são também os filmes que são muito parecidos também com o cinema americano ou com a TV, né? Ou com a TV brasileira. Eu acho assim, tem que existir de tudo, né? Eu acho que não existe mercado sem onde você só tem um tipo de conteúdo. E isso eu falo com maior tranquilidade, porque o que a gente vê hoje é basicamente isso. Né? Porque muita gente fala, quando a gente faz esse discurso, fala assim, o que ele quer é só ver filme brasileiro ou então filme de arte no circuito. Não, porque o que acontece hoje em dia é o contrário. O que você vê esse filme, né, de grande estúdio norte-americano predominando no cinema, né? Então, eu acredito o seguinte, que uma vez o filme exibido, ele entra num processo educativo, né? Se você só exibe filme norte-americano, você dá 90% das salas para esse conteúdo, você vai querer o quê? Que as pessoas gostem de um filme, sabe, brasileiro que sei lá, falar qualquer diretor, assim, sabe, você não vai ter essa proximidade, sabe, entre o diretor brasileiro. Eu te pergunto assim, qual diretor brasileiro realmente é famoso no Brasil, né? Não é. Quando você sai do nicho, eu acho que nem tipo Walter Salles, Fernando Meirelles, não são pessoas super famosas no Brasil, né? Elas são conhecidas, mas não são pessoas populares que você chega em qualquer lugar e fala assim, você já ouviu falar em Fernando Meirelles, você já ouviu falar em Walter Salles?
as pessoas não conhecem, entendeu? Então, esse é um ponto assim, que é um ponto chave. Assim, né? O cinema brasileiro precisa realmente ser encarado com toda a seriedade possível. Assim. Como um produto nacional, né? que precisa ser protegido, né? E como qualquer outro produto nacional, né? Você não vai produzir, por exemplo, a soja, ela não tem todos os benefícios, né, na sua produção, né? Ela tem todas as garantias, todos os subsídios necessários. E o cinema é a mesma coisa. Eu acho que tudo que o cinema deveria ser uma commodity brasileira também, sabe? Mas, infelizmente, o que a gente vê é o cinema brasileiro, ainda mais agora, nesses 4 últimos anos, né? Até mais, né? Porque já no governo Temer já foi pavoroso, né? O Ministério da Cultura só não foi acabado porque as pessoas conseguiram fazer uma ocupação, né? E tal, mas chegou o governo Collor, falei até Collor, porque, né? Mas só que é pior ainda, né? Sei lá, né? É tão ruim quanto. Né? Aí chegou no governo atual, aconteceu justamente o que se esperava. Né? Uma estratégia muito inteligente também. Eles não são tão burros assim quanto às vezes a gente pensa, porque eles simplesmente tomaram o cinema como algo que não existe, eu diria. Entendeu? É pior do que fazer. Agora eles estão botando estão botando a cara mais de fora e querendo promover filmes, né, que promovam a arma, que promovam o armamento, né, projetos que promovam esse tipo de absurdo. Né? Justamente no momento. A gente tem uma sociedade tão violenta, né? Eu acho que a gente não precisa de mais disso. Né? A gente precisa muito mais. Aquilo que eu falei, de afeto e tal. E você, com uma arma na cintura, você não vai despertar afeto de ninguém. Né? Então, e também é mais uma arma para o bandido te roubar, né? Porque, na boa, né? Você não sabe a hora que o bandido vai atacar e não vai dizer para você, ó, eu vou te assaltar na rua amanhã às 8 horas da noite. A coisa não funciona assim, né? Então, é meio complicado. Mas é isso. Eu acho que o cinema brasileiro, cara, realmente é mais do que uma questão de preconceito, eu acho que é uma questão de desconhecimento. Quando você não conhece, você não quer ver. Eu não quero ver porque, sabe? E claro, que se criaram ideias genéricas, né, do cinema brasileiro. É só pornografia, é só isso, é só aquilo. Enquanto que qualquer país produz filmes com erotismo, por exemplo. Então, essa desculpa é uma desculpa também pobre, né? Todas as desculpas que jogam em cima são todas pobres demais, assim, e inverossímeis, assim. Não são verdadeiras mesmo, né? Mas é isso. Show. Eu concordo contigo, é complicado mesmo, assim. Eu ficava muito triste, sabe? Doía meu coração até, as pessoas falando absurdos, assim, do cinema brasileiro como um todo, né? Tem um preconceito mesmo, que parte do público tinha. Mas vamos ver aí se as coisas melhoram. Realmente, com esse governo, está complicado a situação, né? Vamos ver se as coisas. Vamos lá, vamos ver se as coisas melhoram aí em breve, né? O pessoal vai votar. Vai melhorar, então, tem que melhorar. Vamos lá, pensamento positivo. Ô, Marco, é o seguinte, o Tropa de Elite, Marco, filme também brasileiro, esse foi um blockbuster gigantesco, né? Isso. Salas lotadas, parte do público louvando as ações do Capitão Nascimento, né? Esse filme ganhou o prêmio Urso de Ouro em Berlim, né? Das mãos do Costa Gravas, que tem uma filmografia muito ligada à questão dos direitos humanos, né? Então, é uma equação que para alguns não fecham, né? É bem complexo nesse sentido. E alguns pensamentos lá de fora, foi até publicação isso lá fora, depois até me falaram que tiveram algumas publicações e tal. Algumas pessoas acham que esse filme, o Marco, de alguma forma pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema ele tem realmente esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Todo filme, né, ele carrega sempre
ideias, né? Isso, né? Mas é sempre um encontro, né? Eu acho que, como eu te falei, eu vejo o cinema sempre como um encontro. E esse filme só tem eco, né? Ele só consegue um eco quando você tem que na verdade eu acho que é o contrário, né? A sociedade é que possibilitou a produção de um filme que tivesse o Capitão Nascimento, porque a sociedade tem o Capitão Nascimento, né? Se a sociedade não tivesse o Capitão Nascimento, o filme, o Tropa de Elite não existiria, ou no máximo existiria enquanto um objeto de ficção. Mas, infelizmente, o Capitão Nascimento ele é um personagem tipicamente carioca, entendeu? Um pré-miliciano, né? Que eu acho que é um filme que, de certa forma, né, já anunciava os bastidores do que ocorreria no Brasil, porque e que também mostra bem que o país ele precisa ser transformado de uma forma muito profunda, né? Porque eu acho que o Tropa de Elite, o que ele traz à tona é uma sociedade, essa sociedade que se alimenta através de uma violência, né? de uma violência que eu acho assim, tem o Tropa de Elite, eu faço uma relação a um filme da Beth Formadini, não sei se você Pastor Cláudio, que fala o pastor Cláudio, que hoje o Cláudio, que hoje é um pastor, e que antes era um executor do Esquadrão da Morte, né? E que depois teve uma redenção através da igreja evangélica e resolveu contar o seu passado inglório, né, no filme da Beth. E que ali ele mostra bem, porque o Brasil, na verdade, mostra que o quanto que o processo da ditadura de 64 ela foi vitoriosa, entendeu? E eu acho que o melhor contraponto para o Tropa de Elite é esse filme do Pastor Cláudio da Beth, que mostra um bastidor que é muito mais profundo, sabe? Mostra que o buraco é muito mais embaixo do que do que a gente pensa, né? O quanto que os grupos de extermínio, né, que foram fomentados a partir do golpe de 64, né, eles cresceram de tal forma que até a gente chegar no ponto hoje da gente ter uma milícia. E o Capitão Nascimento, a gente pode dizer que o BOPE é quase como uma milícia dentro do próprio Estado, né? Essa forma com que o Estado resolveu tratar, né, os despossuídos no Brasil, né? E a gente sabe, né, que aí tem todo já vários estudos que falam justamente dessa questão de que nada mais é o Estado hoje do que um veículo para você matar as pessoas que moram nas comunidades, né? Então, assim, eu fico pensando, será que seria bom para qualquer um de nós que vivemos aqui num bairro como a Tijuca, como Grajaú, como Ipanema, que a gente vive no asfalto, ter a nossa casa o tempo todo, né, invadida por policiais atirando? E é isso justamente que esse tipo de política, né, que produz o Tropa de Elite. Então, o problema é muito complexo, assim, né? Porque o problema brasileiro é muito complexo. A gente pode até, em 2019, começar a querer tirar essa milícia do poder, né? Mas eu acho que vai ser muito difícil se você não mexer, né, nessas organizações criminosas que foram fomentadas já desde os anos 60 até hoje no Brasil, né? Então, a gente hoje pode dizer que o Estado hoje é ocupado por um banditismo, né? E que um banditismo que passa também, infelizmente, pela polícia, né? E para mim, o Tropa de Elite é só apenas
uma forma da gente ver, caramba. Porque eu fico pensando assim, o Tropa de Elite é um filme denúncia ou é um filme que mostra, que endeusa o Capitão Nascimento, né? Ele é dúbio, né? Ele é um filme dúbio. Ele não é um filme que tem esse claro posicionamento, né? Tem muitas interpretações, né? Tem muitas interpretações, né? Porque o Padilha foi assim, foi muito feliz na realização, cinematograficamente falando, né? Do filme, né? Porque ele conseguiu, claro, teve uma estratégia muito poderosa, né? Essa do primeiro o filme pirata estourar, né, e tal, e virar uma coqueluche fora do comum, né? E para depois chegar ao cinema, né? E quando chegar ao cinema ele já tinha muito mais do que milhões de espectadores, né? O cinema foi até pouco perto do que, para mim, é o que eu digo, é o filme mais visto da história do cinema, né? Porque, com certeza, se você somar as cópias piratas e as cópias do cinema, não teve igual, assim, não tem como você comparar. Nenhum filme atingiu no Brasil essa proporção. Mas eu acho que atingiu porque a sociedade estava preparada para absorver, né? E também porque fala um pouco muito de si, né? Assim, é um filme que fala de si, mas que não condena, por exemplo, né, o que aquele BOPE faz dentro das comunidades, sabe? Trata a questão como de mocinho e bandido, né? E quanto que a gente sabe que realmente a história é muito, muito, muito cabeluda, né? Assim. Sim. Mas é isso, assim. Eu, infelizmente... Essa pergunta, cada um tem seu pensamento. É muito bacana ver assim, várias respostas diferentes, né? Isso é muito bacana. Depois essas perguntas são algumas perguntas que eu me faço, sabe, Marco? Por isso que eu repasso para meus convidados. Depois eu revejo os programas e fico refletindo sobre tudo que vocês falam, que eu acho que é um exercício super saudável, né? Poder refletir sobre a vida, sobre todo esse pensamento, né? Mas é complexo, Camacho. Essa é uma questão muito difícil. Essa é complexa. Porque realmente não tem muito, assim. Infelizmente, né? Essa pergunta ela é complexa mesmo. Ô, Marcos, seguinte. Agora um papo mais animado. Cinderela Baiana, Marcos Piada, Cinderela Baiana, que você já mencionou aí, é um dos marcos do cinema brasileiro. É um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,9999% do seu tempo. Mas eu queria saber de você uma coisa, Mar. Existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Pois é. Se você perguntar para o público, exibir, por exemplo, Cinderela Baiana e perguntar se o filme é bom ou ruim, eu duvido que no meio da crítica ele vai ter um 99,9 que você mencionou. Mas para o público que também é crítico, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de crítico dentro de si, né? Então, por isso que eu acho que a crítica nunca vai acabar, porque essa curiosidade de você saber o que o outro pensa sobre um filme é muito grande sempre, né? Mas se você perguntar para as pessoas, eu acho que muitas vão dizer que acham um filme interessante, que acham um filme bom, entendeu? Então, assim, porque o conceito de também bom e ruim, né? Ele sempre vai ser muito relativo, né? Para quem estuda cinema, para quem tem uma dedicação dentro da área, claro que vai enxergar o filme e vai ver vários problemas de roteiro, de tudo que você possa imaginar, né, dentro do filme, né? Mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão achar o filme ruim. Eu acho que aí entra esse outro fator, né? De que cada um vê o cinema à sua maneira e o público vê o filme da sua maneira. Então, eu acho que para mim pode ser ruim, mas ao mesmo tempo é divertido também, né? Se você também se diverte, também assim, é um ruim que você está rindo, você está interagindo com ele, você está dialogando com o filme. Você tinha cópia desse filme? Você tinha, Marco, cópia desse filme na locadora?
Tu tinha esse filme lá? Não tinha. Esse filme é raríssimo. Tu sabia que é raro? É raríssimo a cópia desse filme em VHS, em DVD. Em VHS, né? O Xu Shen tem. Meu querido amigo, o Xu Shen. Tem. O Xu é a figuraça. Ele tem as duas cópias. Ele tem, né? Ele tem. Pois é, cara, mas essa coisa do filme ruim, né? É muito assim, né? Perguntar para o crítico, claro que o crítico vai dizer que é ruim mesmo. Mas você perguntar para muitas pessoas na rua, pode dizer assim, eu nunca vi, mas você vai mostrar o filme para ele, ele pode dizer, pô, caramba, achei maneiro, adoro a Carla Perry, ela tá linda, tá dançando, tá... E, sabe, e a história, pô, uma história super dramática, né? Tal, aquele começo muito dramático do filme. Se marca um filme, Marcos, se marca um filme no Odeon, que eles falam de 500 lugares que tem aqui no Rio, e divulgam isso, além de lotar, se chamar a Carla Perry, vai ficar todo mundo ali na Praça da Cinelândia, porque vai entupir o cinema, vai ser um grande acontecimento cinéfilo. Cara, vai ser um novo Tropa de Elite, meu amigo. Não, ia ser um furacão. Porque o que acontece? O pessoal vai para se divertir. Como você falou, o cinema ele tem essas coisas, né? Todas essas vertentes, todas essas portas que se abrem, né? É diversão. E vai ter crítico indo. Porque, vai. Pô, ia ser sensacional uma sessão assim, né? Ninguém nunca pensou. Pô, eu queria muito ver uma sessão desse filme, por exemplo, num cinema popular, né? Assim, imagina, a Carla Perry lá, e a Carla Perry lá falando. Pô, e o Lázaro Ramos também, que é o primeiro filme do Lázaro Ramos. O primeiro filme do Lázaro Ramos. Aí ia ser muito bom, cara. Aí você vê o quanto também, né, que eu quando vi o filme, eu pensei nisso. Como que o diretor, a direção do filme é fundamental, né? Porque o Lázaro Ramos ele está no mesmo nível de todos os outros atores, né? Você não pode dizer que o Lázaro Ramos está destoando, né? E você vê que o Lázaro Ramos eu não sei qual foi o papel que ele faz logo posteriormente, mas com certeza deve ter sido bom, entendeu? Então, assim, como que também, né, o diretor, né, a direção de ator, tal, também influencia tem até no filme do Kleber, o Crítico, que o Samuel Jackson fala isso, né? Fala que muitas vezes me criticaram, sendo que eu fiz exatamente o que o diretor pediu. Na verdade, a crítica deveria ser ao diretor, não a mim. Porque eu queria ter feito de outra forma, entendeu? Então, o diretor chega e fala, meu amigo, aí tu tem que fazer tal coisa. E ele fala, pô, mas não vai ficar bom, mas o diretor diz que tem que fazer, ele vai fazer. Ele é ator, é o compromisso dele de fazer. Então, eu vejo muito isso, assim, que também tem essa questão, né? Eu acho que o filme me despertou isso quando eu vi. Falei, pô, mas como que a direção de ator é importante, assim, e o papel do diretor dentro de um filme, né? Esse filme me despertou isso, por exemplo, né? É bem legal. Assim. Show de bola. Ô, Marco, a gente já está quase chegando aqui ao fim do programa. Já tem 53 minutos. Viu como passa rápido? Caramba! Passa rapidinho. Agora a gente vai para o tempo. A gente vai para a parte final do programa, que é o Boomerang Cinéfilo. Tu lembra daquele programa da Marília Gabriela? Que ela falava assim? Bate-bola. Isso. Uma cor, uma roupa. E aí a pessoa... aí você responde com uma palavra ou uma frase curta. E aí a gente termina o programa. Desde já te agradecendo, Marco. Cara, tá sendo muito divertido conversar contigo, cara. Eu tô adorando o que você tá falando aí. Depois eu vou refletir bastante também sobre tudo que tu falou. E falou um monte de coisa. E já até emendou uma pergunta na outra que eu ia fazer. Tu já até, na tua resposta mesmo, já complementou essas perguntas. Eu adoro quando acontece isso. Isso é muito bacana. Então vamos lá, Marco. Seguinte. Tá preparado? Tô. Vamos lá, então. Marco Fialho. Marquinhos. O que mais incomoda um crítico de cinema, Marquinhos? Eita. Meu Deus. É difícil. Pô, é muito difícil, peraí. O que mais incomoda um crítico de cinema? Querer ver um filme e não conseguir ver. Eu acho que é isso. Porque às vezes tem filme até antigo que você quer ver e tenta baixar de alguma forma, não consegue. Mas seria isso, não conseguir ver um filme. Para mim é terrível. E porque eu sou assim, quando eu vejo um diretor, eu gosto de ver tudo do diretor. E às vezes eu não consigo achar, eu fico nervoso.
E isso me incomoda, assim, não consegui ver o filme. Show. Marquinhos, indica um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Pode ser um curta, média, longa. Um filme, essa parte aqui a gente sempre deixa como indicação para a galera que está ouvindo a gente. Indica um filme brasileiro assim que você gosta muito, que você acha que não foi muito badalado no seu lançamento. O filme, eu queria... Deixa eu tentar lembrar o nome. O filme do André Novaes, Temporada. Tá na Netflix, tá na Netflix. Pô, então, melhor ainda, porque é um filme que eu vejo poucas pessoas dizendo que viu, e eu acho o André um dos maiores talentos assim, do cinema brasileiro. Eu também gosto muito desse filme. Muito fã dele, e eu não vejo as pessoas falando muito que viram Temporada, por exemplo. Qualquer filme do André, mas eu acho que o Temporada é um filme, para mim, que tinha que ser popular no Brasil. Porque é um filme, cara, que fala do cotidiano de uma forma tão maravilhosa, sabe? Que vai te envolvendo, um filme envolvente, e que parece que não quer nada e quer tudo, sabe? Eu amo esse filme. Ótimo, eu também adoro esse filme. Ótima dica. Marquinhos, qual é o stream que você mais assiste quando você está no repouso da sua casa, no teu sofá de casa, na tua cama? Esse é fácil, né? Esse é fácil para mim. MUBI. O MUBI aqui, cara, é o mais setado disparado, é o MUBI. Realmente, a seleção deles é fantástica. Isso não tem streaming. Eu raramente vejo, assim, eu não consigo ver muito Netflix, não consigo ver muito Prime. Tem outros streams, mas eu não tenho dinheiro para pagar todos. Tem outros bons, caro, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Até a Amazon vai aumentar essa semana aí, falou que a Amazon vai aumentar, vai ser R$14,90. Ai, meu Deus do céu. Mas a Amazon, pelo menos, dá o frete, né? Exatamente. Tem um negócio do Prime lá, é verdade. E eu tô vendo eu compro muita coisa. Outer Hand, muito bom, com Josh Brolin, sensacional. Excelente seriado. Tá na Amazon Prime Video amanhã. Qual é o nome? Outer Range. Muito bom. Tá, sei qual é. Entrou agora, né? Os últimos episódios saem amanhã. Os últimos 2 episódios. Espetacular. Tem uma atriz maravilhosa. Eu vi o trailer, eu gostei. Tem uma atriz maravilhosa chamada Lily Taylor, que faz a esposa do Josh Brolin também. Muito bom, cara. Muito bom. Eu quero ver. Assim, eu adoro ele, o Brolin. Eu quero ver. Eu acho ele fantástico. Desde dos Goonies, né, cara? E começou nos Goonies, cara. O Josh Brolin. Cara, é fantástico, né? Um ator ótimo, né? Até explodir ali no filme dos irmãos Coen, né? Que é lindo demais aquele. O Onde Fracos Não Tem Vez, né? Isso, Show de bola. Marco, seguinte, na tua infância, em qual cinema você assistia mais filmes? Na tua infância, onde teus pais te levavam, tua família te levava? Qual cinema você assistia? Esse é fácil também. Era o Bristol. O Bristol era um cinema que tinha na Desembargador Isidro, aqui na Tijuca. Sim. E que passava muitos filmes que não eram nem muito do circuito. Eu vi quase tudo do Chaplin ali. Meus pais adoravam Chaplin. E assim, a minha primeira recordação de cinema... Era numa galeria? Era numa galeria, logo no começo da rua. Logo quando você sai da Sãs Penha, é aquela rua que tem o posto de vacinação, né? Sim, a Desembargador Isidro, né? Aí, logo, quando você entra na rua, à direita você tinha uma galeriazinha que agora tem uns botequinhos bem sei. Caraca, raiz, legal, boteco raiz. Pô, eu não peguei essa época que tinha esse cinema. E tu viu o Chaplin lá? Pois isso assim, anos 70, né? Anos 70. Tu viu o Chaplin lá? Viu muita coisa do Chaplin lá, é isso? Vi muita coisa do Chaplin. Foi o que mais marcou minha infância de cinema. Fora o Chaplin, nada mais me marcou, assim. Eu não ia muito ao cinema, só comecei ao cinema mesmo com 21 anos, assim. Mas aí, quando eu peguei o gosto, meu amigo, era 5, 6 filmes por dia. É brincadeira. Eu acordava e já começava a ver filme. O meu primeiro filme eu vi no América. No América, depois no Carioca, na Praça Espenha. Tem muito, né? Carioca, América... Que saudade que tem daqueles cinemas. Tinha 2 andares aquele cinema na Tijuca. Deles lá, né? Tijuca 1, Tijuca 2... Veneza, não, Comodoro, né? Que era na da Globo. Bruno e Tijuca, cara, né? O Tijuca Palace. Eu ia em todos, assim, adorava, assim. Cinema maravilhoso da Tijuca, né? Cooper Tijuca, Bruno Tijuca. Pô, muito bom. Eu vi Tropas Estelares do Van Hoven lá. Eu vi tanta coisa bacana, cara.
tanta coisa bacana, cara, muito bacana. E os cinemas eram ótimos, né? Assim, eram, e o pessoal ia todo elegante, né? Eu gostava que era um ambiente que a galera ia toda elegante, né, cara? Pô, assim, o pessoal tinha um respeito, né, por aquele templo, né? O templo de imersão da nossa reflexão, né, cara? Muito bacana. Pois é maravilhoso, assim. Eu adorava ir no cinema na Tijuca. Ô, Marco, acabou, né? Ó, infelizmente. E Copacabana, que não tem um cinema agora, cara. Não tem mais, O Joia. Não, foi o Rox agora o último, né? O Rox foi o último, mas tinha também muitos cinemas em Copacabana, né, cara? A própria Cinelândia, né? Que o nome é Cinelândia, porque tinha muitos cinemas por ali. É uma doideira. Eu ia muito no Tatê e no Metro Boa Vista. O Metro Boa Vista tinha a melhor tela do Rio de Janeiro. A tela dela era arredondada, assim. Era legal. Maravilhosa, assim. Eu vi filmes ali que falei, caramba, que coisa, assim. Eu vi Blade Runner ali. Pô, caraca, eu vi o Blade Runner, que irado. Irado. A gente exibiu o Blade Runner no Joia, mas o Joia é um joinha, né? Uma tela menorzinha, mas já deu, foi bem bacana. Mas o Joia também era um cinema super charmoso, né? Também, que é antigo também, e depois vocês retomaram, né? Mas é um cinema maravilhoso. Né? Era um ponto de encontro cinéfilo muito bacana. Ô, Marco, seguinte, agora é a última pergunta do programa, a pergunta mais difícil de todas. Reza a lenda, Marco, que essa pergunta é feita no vestibular do ITA, do IME, os mais difíceis do Brasil, e aqueles nerds todos não conseguem decifrar, eles conseguem as equações matemáticas. Mas essa pergunta, as pessoas chegam nessa pergunta aqui, o pessoal fica suando, gaguejando, é um negócio muito difícil. Tem que fazer. É muito difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir responder essa pergunta. E você não está esperando por essa pergunta, mas é o seguinte, quero saber de você uma coisa. Qual é teu filme favorito com ele, que é o sobrinho do Coppola, o primo da Sofia, Nicolas Cage? Grande Nicolas Cage. Pô, pois é, falamos tanto de atores aí, né? E não falamos do Nicolas Cage. Pô, Nicolas Cage, né, cara? Mas sabe que eu acompanhei a carreira dele, do Nicolas Cage? Estou fugindo da pergunta, né? Pode falar. Até o ano 2000 e pouco, tal. Mas depois, eu acho que eu não vi nenhum filme dele. Então, assim, eu não sou balizado para falar do Nicolas Cage pós, vamos dizer, século XXI. Que bom, porque depois ele começou a fazer muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Mas eu acho que é um ator assim que eu gostava assim, de acompanhar, mas chegou num momento que parece que foi pirando, não sei, né? Foi entrando numa rota estranha, né? E não sei, a idade não fez bem, né? Assim, né? E normalmente é o contrário, né? A idade faz bem aos atores, né? Porque você vai aprendendo o ofício, você vai ficando, aprendendo a escolher papel, não pegando mais o papel porque tem que ser o galã, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então você pode, eu vou escolher o papel que eu quero escolher e que é importante, fazer um filme que é importante. Mas eu acho que ele ficou um pouco seduzido também pela grana, né? A indústria também tem isso, né? Paga bem e aí você, se dane. Eu já fiz uns filmes aí, né? Inclusive com Coppola, né? Os primeiros ali, ele trabalhou com Coppola e tal. E assim, cara, grandes filmes dele, né? Eu gosto muito daquele do Outra Face, né? Eu acho o filme Outra Face dele... muito bom. Outra Face, eu acho o Face Off do John Woo, né? O filme do John Woo, que eu acho, um diretor... Um dos meus diretores prediletos de ação, assim, eu acho que... Não, ele é fantástico. Um diretor que foi fundamental no cinema da ação, assim, né? De ação, de fazer cenas realmente eletrizantes, né? E esse filme é um filme eletrizante, assim, é um filme incrível. Tinha tudo para dar errado, né? John Travolta com Nicolas Cage, tinha tudo para dar errado. John Travolta tem tudo para dar errado, né? E aquelas loucuras das máscaras, né? Das operações. É um filme muito louco, né? Mas aí que tá, né? O cinema tem essas loucuras, né? Ele pode ter um Bergman e pode ter um filme com Outra Face. Né? Eu gosto muito, vou te falar, eu gosto muito das
das comédias românticas do Nicolas Cage. Sim, Feitiço da Lua, né? Dele, Feitiço da Lua é muito bom. Feitiço da Lua. Como Axé. Feitiço da Lua. Eu acho lindo, maravilhoso. O filme dele, italianão, assim. Sim, muito legal. Gosto muito também. Tem um que é Lua de Mel a 3. Acho completamente despretensioso. Tem um que ele ganha na loteria. Tem um que ele ganha na loteria que é muito bom, cara. Eu esqueci o nome do filme agora, como é que é? Ele ganha na loteria, ele é um guarda. Ele vai sempre tomar o café no mesmo bar, né? E aí ele tem uma relação ali com a garçonete, assim, não é de amor, não, é de carinho mesmo, sabe? Ele vê quanto ela trabalha e tal. Aí ele fala um dia para ela, se eu ganhar na loteria, eu vou dividir tudo com você. E aí ele ganha na loteria. Aí a mulher dele quer matar ele, porque ele vai dividir com a mulher. Filme. É muito legal, é muito legal. Cara. É muito legal. Atraídos pelo Destino. Atraídos pelo Destino. O pessoal que quiser muito procurar. Bom. É com a Meg Ryan, né? Não é a Meg Ryan, não. Não é a Meg Ryan, não. Eu acho que é a Bridget Fonda. Deixa eu confirmar aqui. Peraí. É uma atriz loura, né? Eu acho. É. Atraídos pelo Destino. Peraí. Cara, é muito bom. Esse filme é muito bom. É a Bridget Fonda. E tem a Rosie Pérez, que é fantástica. Faz as Cara, ela é uma atriz, né? Ela é uma atriz que foi... Eu acho que foi pouco explorada, né? Porque é uma atriz maravilhosa. Mas esses filmes do Nicolas Cage dessa época, eu acho que ele fazia uns filmes interessantes, sabe? Mas aí, realmente, o final de carreira é que se perdeu. Eu acho que ele fez muita plástica, eu não sei. No próximo lançamento dele nos cinemas, ele vai interpretar ele mesmo, O Peso do Talento. O filme lança dia 12 de maio. Ele vai interpretar ele mesmo. Eu vi isso, que eu fiz uma busca e apareceu assim, Nicolas Cage, e apareceu o nome dele mesmo, fazendo personagem, ele mesmo. Eu falei, pô, como assim? Ele vai fazer ele mesmo. Então, vai ser bom. Esse vai ser bom. Vai ser o primeiro filme bom dele depois de 10 anos, 20 anos. Ô, Marco, cara, muito obrigado pela presença. Estamos chegando ao fim. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Foi sensacional, cara. Pô, muito obrigado, cara. Sua simpatia, sua energia, sua alegria, cara. Muito obrigado mesmo pela presença aqui. Adorei a participação, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Pô, Rafael, obrigado mesmo, assim. Um maior prazerzão falar. Sempre falar de cinema, se você quiser e tiver alguma ideia, adoro. E é isso aí, cara. Parabéns, né? Porque, fazer 107 programas. O Frederico Machado e o Fabrício Duque tínhamos o programa, né? Conversas em Cinema, a gente fez 24. Chegou um momento que eu falei, eu vou falar isso que eu já falei até no outro evento, então, com eles presentes. Então, porque eu que falei assim, eu não aguento mais live de ninguém. Então, por favor, é incoerente eu continuar. Eu não aguento mais fazer live. E aí eu fui responsável da gente terminar, mas nós fizemos 24 programas falando de um clássico por semana, assim. E foi muito, muito, muito legal. Assim. Então, falar de cinema, cara, é um baratão. Assim. Pena que é tão pouco tempo. Com certeza. Como é que o pessoal te acha, Marco? Fala aí o endereço do teu blog, que você falou que agora já tem o blog. O meu blog, sim. Cinefialho, né? @blogspot.com. Show de bola. Nas redes sociais é Marco Fialho mesmo? Ou Marco Fialho. Marco Fialho. Isso, então, pessoal, Marco Fialho. Não deixem de seguir o Marco aí, pessoal. Vamos lá, comunidade cinéfila, todo mundo dando as mãos, que é muito bacana. Eu estou sempre publicando críticas e tal, e é isso aí. E eu também agora estou com um programa, eu estou com uma coluna dentro do meu blog, que é uma coluna de memória, que é ligada à memória e música, que é Músicas que Habitam em Mim, né? E aí eu só publiquei 2 até agora, né? Que eu falo da minha infância, bem infanciazinha mesmo, que eu morei em Niterói, e depois uma que eu morei aqui na Tijuca, antes de ir para o Grajaú. Aí vai ter uma também do Grajaú, que eu estou preparando, uma da casa dos meus avós. Aí essa coluna é mensal, e aí ela é uma coluna de memória e música. Vai virar livro, hein? Vai virar livro, hein? Vai virar livro. Quem sabe, né? É uma tipo de uma biografia musical. Com certeza. Pessoal, então estamos chegando. Obrigado, querido. Um beijo para todo mundo. Marcão, fica com Deus. Muito obrigado, cara. Continua sendo esse cara aí alegre para frente.
que Deus ilumine muito tua vida e coloque sempre pessoas maravilhosas perto de você para sempre estar falando sobre cinema. Você tá sempre e tá sempre. Aí, hoje foi mais uma. Tá tranquilo. Olha, muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença, Marcão. Pessoal, um beijo para todo mundo. Grande beijo. Para quem está vendo a gente ao vivo, amanhã eu vou entrevistar aqui o Shihan Félix, que também é crítico de cinema. Vai ser muito bacana o papo com o Shihan. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Viva o cinema! Beijo, Marco! Valeu! Beijão, beijo galera. Tudo de bom, galera.